ouvir a voz do Salvador. O Salmo 119, nós estamos aos poucos conversando sobre ele. Já estamos no versículo 49. Salmo 119, versículo 49. E aí eu quero fazer uma introdução aqui, irmãos, assim. Primeiro é o seguinte, é o tema do nosso ano. O tema do nosso ano é sob a tua palavra. Ele é uma lembrança daquele texto em que o apóstolo Pedro, Jesus manda que ele lance a rede lá no mar que eles tinham pescado a noite toda e não tinha dado peixe. Não era mais hora do peixe, não era hora de pescar. Eles estavam limpando as redes e Jesus fala para ele lançar a rede lá. E ele fala: Senhor, é meio ilógico essa história. Nós somos acostumados a pescar. O Senhor, eu sei que é acostumado a fazer móveis. Você é carpinteiro, não é pescador. Pescador somos nós, pescadores somos nós. Nós somos especialistas nessa arte. Nós sabemos a hora de pescar, nós sabemos o que é melhor. Não tem muita lógica. Mas aí ele usa a expressão, né? Mas sob a tua palavra lançarei as redes. É aquela hora que a gente entende que a ordem não tem muito a ver, mas quem deu a ordem é o Senhor do universo. Então é melhor obedecer. A gente tem a palavra de Deus na nossa casa, na nossa vida, mas muitas vezes a gente vai vivendo meio negligente em relação à palavra. Primeiro, que nós não temos muito interesse em ouvir a ordem da palavra, e segundo, nós perdemos o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Tem muita gente que perdeu o hábito de ler a Bíblia todo dia. Alguns de nós não conseguem ler a Bíblia todo dia, outros já nem se esforçam mais para ler a Bíblia todo dia. E a vida vai se tornando meio materializada. A gente faz aquilo que tem lógica. Se nós fôssemos o Pedro, e se nós fizéssemos essa comparação, estaríamos no barco absolutamente desinteressados no que Jesus tinha para pensar sobre aquilo. Mas se Jesus, caso quisesse falar e eu tivesse um pouquinho de educação, eu ia ouvir, mas também não iria obedecer, porque eu estou pouco me lixando para o que Jesus pensa. E aí a vida da gente vai ficando uma vidinha meio medíocre, meio tosca, uma vidinha cristã mais ou menos parecido com o cristianismo. A gente faz aquilo que acha que deve fazer, a gente sonha com o que deve sonhar, a gente pensa com o que deve pensar, e os resultados na vida da igreja estão sendo catastróficos. Nós estamos criando uma igreja cada vez mais secularizada, nós estamos criando uma igreja cada vez mais distante da essência do evangelho. E quando nós falamos, nós estamos criando uma igreja cada vez mais secularizada, nós estamos dizendo, nós estamos nos tornando cada vez mais secularizados, nós estamos nos tornando cada vez mais materializados, nós estamos nos tornando cada vez mais objetados, e aí a gente vai ficando assim. Então, o tema esse ano era nos convidar para que a gente pudesse reolhar para a Bíblia, reaprender a olhar para a Bíblia, e temos sido convidados isso pelo menos todos os meses. Fizemos lá no retiro, fizemos aquele começo, temos um grupo aqui da igreja, está até meio desanimadinho aí, né, porque as nossas conversas lá no grupo já estão mais lentas, mas assim, a gente tem um grupo da igreja que está lendo a Bíblia todos os dias para lê-la toda, já passamos da metade dela, desde o começo do ano, e a gente continua estimulando as pessoas. Se alguém falar, talvez eu queira começar agora, então começa agora, o ano que vem vai dar continuidade, porque a gente quer estimular, irmãos, aos crentes a lerem a palavra de Deus. Por quê? Porque é uma regra? Não, porque a gente quer que os crentes vivam vida melhor. Eu estou servindo como psicólogo lá no consultório, e aí eu fico pensando, meu Deus,
tanta gente que vai para o consultório de psicologia, não porque está com um problema psicológico. Muita gente está com problema psicológico porque não recebe da palavra de Deus. Muita gente, sabia, irmãos? Muitos crentes, inclusive, porque não recebe da palavra de Deus. Muitas vezes a gente crente está na igreja e deita preocupado, angustiado, com problemas, porque nós negligenciamos a palavra de Deus. E eu sei o que é isso, porque eu experimento disso também. Daqueles dias em que a minha alma está perturbada, porque eu de alguma maneira não dei atenção para a palavra de Deus. Então, esse texto nos convida a refletir um pouquinho mais, e a gente pensa sobre ele, sobre os benefícios da palavra de Deus, é o tema que a gente tem desenvolvido, e o Salmo 119 é uma grande poesia. Cada trecho, lá no original, ele é uma letra do alfabeto, ele começa com uma letra do alfabeto. Então, aqui é mais um trechinho que a gente tem, e em português não aparece isso, né? Mas aqui é mais um trechinho, do versículo 49 ao 56, que é o nosso texto de hoje. Diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Vamos ler juntos esse versículo 50? O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Vamos ler esse trechinho final aqui? Todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Vamos ler esse junto? Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Vamos ler a parte final? Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Bem, hoje eu vou dar uma receitinha. Receitinha de psicólogo, nada. Receitinha de alguém que experimenta totalmente isso aqui, nada. Receitinha de mais velho, talvez, do que alguns, né? Mas receitinha de pregador. E receitinha de pregador é porque a gente olha aqui, está aqui, e portanto não é a minha promessa, portanto não é a minha receita, portanto não é o meu exemplo, portanto não é nada do mim. Sabe o que é? É aquilo que a palavra de Deus diz. E aí, irmãos, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, o mais simples possível, para poder dizer, olha, isso aqui é palavra de Deus. Alguns de vocês, como eu estou me dirigindo a vocês aqui, eu vou usar a expressão vocês, alguns de vocês estão vivendo uma vida perrengue, miserável, angustiada, desesperançada e às vezes até desesperada, porque negligencia essas coisas simples que a palavra de Deus promete. A primeira coisa, a palavra de Deus promete vivificar a nossa vida, vivificar a nossa alma. O salmista sabia o que ele tinha de problema, ele sabia das suas dificuldades, ele sabia das angústias que a sua alma experimentava, ele passava por várias e várias situações que faziam com que o seu coração estivesse muitas vezes se sentindo mortificado, desanimado, desesperado. O salmista, em alguns momentos, ele fala de salmos dele, em que ele olha para a alma e diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? O salmista sabia o que era padecer, mais do que os crentes de modo geral, porque os crentes padecem, mas eles não gostam de falar muito. O salmista não tinha vergonha de falar: gente, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu fico me perguntando, a impressão que eu tenho é que Deus se esqueceu de mim. Eu levanto de madrugada e antemanhã já começa a minha oração e eu fico perguntando: o Senhor porventura se esqueceu de mim? O salmista sabia
por experiência própria, quantas vezes que ele ficava profundamente angustiado, como que à beira da morte. Ele diz assim: eu estou eu estou contado entre os que vão à cova, eu estou como aquele que está cercado por águas, eu estou vivendo tempos de profundas angústias. Mas ele para aqui e diz assim: Senhor, mas eu quero lembrar ao Senhor as promessas que o Senhor me fez. O Senhor fez promessa para o meu coração, e porque o Senhor fez promessa para o meu coração, eu ouvi isso do Senhor. Eu ouvi do Senhor promessas, e porque o Senhor fez promessas ao meu coração, eu estou acreditando. E porque as promessas do Senhor são a tua palavra, eu quero dizer, o que me consola na minha angústia é isso. Pondera. O que me consola na minha angústia é fluoxetina. O que me consola na minha angústia é Rivotril. O que me consola na minha angústia é psicólogo. O que me consola na minha angústia é caminhar. O que me consola na minha angústia é médico. O que me consola na minha angústia é casar. O que me consola na minha angústia é ganhar dinheiro. O que me consola na minha angústia é ser rei. O que me consola na minha angústia é ser membro da igreja fulana de tal. O que me consola na minha angústia é... E aí a gente começa a arrumar receita. Muito obrigado, meu irmão. O que me consola na minha angústia, e aí eu começo a arrumar receita, irmão, e trabalhar, e correr, e fazer, e o Salomão diz assim: quando você fez tudo isso, você estava correndo atrás do vento. Essas coisas te ajudam, mas elas ajudam por um tempo. Essas coisas te ajudam, mas elas ajudam limitadamente. O Pondera é maravilhoso, a fluoxetina é maravilhoso, o Rivotril é maravilhoso, tudo isso te ajuda muito, mas ele ajuda até um aspecto da tua vida. Tem uma essência da tua vida, tem uma parte central da tua vida, que só a palavra de Deus pode consolar. O que me consola na minha angústia é o fato de que a tua palavra me vivifica. A tua palavra traz vida para o meu coração. A tua palavra faz com que aquilo que sentia mortificado se sente ressuscitado. Aquilo que se sentia desanimado se sente animado. A tua palavra traz para o meu coração aquilo que eu sentia desesperado, traz esperança de novo. Porque todos os dias eu tomo a porção da tua palavra na minha vida e eu vou sentindo ânimo, eu vou sentindo vida. Um dia Jesus estava, eu preguei sobre isso ontem à noite lá numa igrejinha, lá no final da Calama. E lembrei com tanta alegria, eu gosto desse texto de Jesus, na festa dos religiosos, tudo povo de Deus, povo que conhecia a Bíblia, povo que adorava, povo que vinha de longe, povo que cantava. A Bíblia diz que no último dia da festa, na hora daquele silêncio, Jesus se levanta no meio de todo mundo e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe, irmãos, a sede espiritual que bate na nossa alma, ninguém vai alimentar, nada vai alimentar, a não ser a comunhão com a palavra de Deus, a não ser a comunhão com a palavra de Deus. O que pode vivificar a nossa alma é aquilo que diz a palavra de Deus, porque o poder não está no pregador, o poder não está na pregação, o poder não está no louvor, o poder não está na igreja, o poder não está o poder não está em nenhum lugar, se ele não começar na palavra de Deus. E aí tem dia que a gente lê um texto simples da palavra de Deus e o Espírito Santo vai lá dentro do nosso coração e anima a vida da gente e traz ao nosso coração esperança, e a gente se sente motivado para continuar vivendo, porque essa é palavra de Deus. Então o salmista para e diz assim: Senhor, eu sei que a tua palavra me vivifica. O que tem trazido vida para a tua vida, querido? O que é que traz alegria para a tua vida mesmo? Que você sabe que é uma alegria permanente. O que é que tem alimentado a tua vida com esperança?
O que é que tem trazido para você sentido de existência, onde você diz assim: caramba, estou feliz, cara, minha vida está pegando fogo, minha vida está ruim, eu estou aperreado, eu estou com problema, eu estou agoniado, eu estou desesperado numa coisa, mas eu paro e recebo a palavra de Deus e sinto o meu coração vivificado. Segundo benefício, a palavra de Deus traz para nós uma estabilidade conceitual, vamos dizer assim. Na hora que eu paro para pensar, eu vou dirigir a minha vida pela palavra. Eu sei que eu posso dirigir a minha vida por isso, eu posso dirigir minha vida por aquilo, eu posso dirigir minha vida por aquilo, porque eu convivo com fulano e ele dirige a vida por aqui. Ah, mas o meu colega de trabalho, ele dirige a vida por aqui. Mas eu assisti um filme maravilhoso. Nossa, aquela mulher era muito infeliz, tadinha, muito infeliz. Aí ela casou. Aí quando ela casou, ela descobriu a felicidade. Aí o filme termina. Aí a gente fala: oba, eu vou casar, porque na hora que eu casar, agora eu vou ser feliz. Vai, para ver o que é bom para tosse, né? Ah, porque o fulaninho, ele saiu da casa dele, ele fez faculdade, e ele agora ganhou dinheiro, e ele agora está muito legal, então eu vou dirigir a minha vida por forma de ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é que gera felicidade. Vai, para ver o que é bom para tosse. E aqui, irmãos, eu não estou falando de eternidade, eu estou falando de vida presente. Estou nem falando de eternidade, que é muito mais complicado. É a gente estabelecer um conceito e falar: eu dirijo a minha vida por aqui, ó. Esse aqui é meu conceito, isso aqui é que me conduz. O salmista diz assim: os soberbos zombam continuamente de mim. Os soberbos olham para mim e falam: cara, você está doido. A gente paga, sei lá, 40% de impostos. Aí você pega mais 10% do que você ganha, e você entende que isso pertence ao Senhor, e você dá na igreja, e provavelmente o teu pastor pega o dinheiro e ainda rouba o dinheiro, porque pastor rouba dinheiro, está doido. A Bíblia diz assim: os soberbos zombam de mim continuamente. Ah, eu estou lá na faculdade, e lá na faculdade eu creio que Jesus vai voltar. Uma vez um professor perguntou para mim aqui na Uni, ele falou: Luiz, deixa eu te perguntar um negócio lá na sala de aula, você realmente acredita nisso? E eu disse para ele: cara, isso eu não só acredito, isso é minha vida, não é questão de acreditar só, é muito mais do que isso, a minha vida é toda colocada nisso. E aí as pessoas dão risada, né? E aí o salmista diz assim: os soberbos zombam de mim continuamente, porque os conceitos deles são os mais diversos, são outros. Porém, olha o que o salmista diz dele, ele diz assim: todavia não me afasto da tua lei. Senhor, eu entendi que a tua lei é a tua vontade para mim. Eu entendi que as coisas que estão na tua palavra é a tua vontade para mim. Eu entendi que o Senhor se revela na tua palavra, se mostra na tua palavra, e aí quando eu me lembro dos teus juízos de outrora, eu me conforto, Senhor, porque eu lembro que no passado o Senhor foi duro algumas vezes comigo. Eu lembro que no passado, na história do meu povo, o Senhor foi duro com o meu povo, eu lembro disso, mas quando eu lembro disso eu me conforto a tal ponto de que se apoderou de mim uma indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Sabe, Senhor, tem hora que eu me lembro de alguns irmãos queridos que um dia optaram pela tua vontade, mas como os outros começaram a zombar dele de alguma maneira, a vida começou a zombar dele de alguma maneira, ele foi se desviando e foi abandonando as tuas coisas. Eu me revolto com eles, porque eu fico pensando: meu Deus, por que foi fazer isso? Por que foi fazer isso? Eu não quero dirigir a minha vida pelo conceito dos outros, eu não quero dirigir a minha vida por outros valores, eu quero dirigir a minha vida pelos conceitos da tua palavra. Senhor, eu não quero, eu sempre me lembro, né, e sempre falo aqui,
Sempre falo aqui porque essa história me marca. Do Mandacaru, meu amigo do colégio interno, que ele levantava de manhã, ia no armário dele, e todos os dias ele via o livrinho do horóscopo, que é para saber o que é que tem para mim hoje. Já vi até crente acreditando nesse negócio, né? O que é que tem para mim hoje, no horóscopo. Aí depois os gideões passaram lá e começaram a distribuir o Novo Testamento lá, né? Aí o Mandacaru levantava de manhã e via o que tinha no horóscopo e lia um trecho da palavra de Deus. Depois de uns anos ele se converteu e largou mão do horóscopo, mas ele passou a buscar na palavra de Deus para poder saber o que é que a palavra de Deus tem para mim hoje. Sabe, irmãos, essa é uma coisa boa para nós, para a gente poder ter claro de que ainda que os outros zombem de mim, eu quero me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso disso. Eu preciso disso. O salmista tinha claro o que ele queria. Você tem claro? Você tem claro quais são os conceitos que conduzem a tua vida? Quando o mercado muda a tua prática? Quando a filosofia muda a tua prática? Eu já ia falar quando o teu candidato muda, mas não vai ficar bom nesse contexto, né? Quando alguma coisa muda a tua prática? Quando a faculdade diz que tal coisa é de tal jeito e a palavra de Deus diz que é de outro jeito, muda a tua prática? O salmista diz: olha, eu não quero nem saber, os outros podem zombar de mim, pode falar o que quiser de mim, eu quero é Deus. A gente cantava aqui, né? Agora não canta muito. Eu não quero nem saber o que é que os outros pensam, eu não quero nem saber o que é que os outros dizem, eu quero saber o que a palavra de Deus diz para mim, porque eu creio que essa aqui é a palavra de Deus, eu não quero saber o que os outros pensam. Eu já disse aqui mais de uma vez, eu acho que algumas coisas da palavra de Deus são meio esquisitinhas, algumas coisas são até meio antiquadas, algumas coisas são meio sem pé e sem cabeça. Só que eu acho que eu estou errado e a palavra de Deus está certa. Meu conceito está errado, porque o meu conceito é desse tempo, o meu conceito foi influenciado por esse tempo, o meu conceito foi ensinado por alguém desse tempo, mas a Bíblia diz que a terra e os céus passarão, mas a minha palavra não passará. Então, durante milhares de anos, os conceitos humanos foram sendo modificados, as teorias humanas foram sendo as mais diferentes, cada coisa que inventaram numa época era a coisa mais moderna, aquilo acabou, se tornou outra coisa, disseram que aquilo é antiquado, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Por isso o salmista diz: os soberbos zombam de mim, mas eu quero continuar crendo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus me vivifica, e porque a palavra de Deus me dá estabilidade, e porque a palavra de Deus é o motivo da minha alegria. A palavra de Deus me vivifica, a palavra de Deus me estabiliza, e a palavra de Deus traz motivo para a minha alegria. Ah, Senhor, eu vou estar muito alegre porque está tudo bem, eu vou ficar muito alegre porque tudo deu certo. Não, eu vou ficar muito alegre porque eu olho para a tua palavra. Ele diz assim, versículo 54, os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Davi era músico, e Davi era poeta, então quando ele queria alguma coisa de alegria, ele fazia uma música, ou ele cantava uma música. Lá em casa eu fico vendo a Julieta, os meninos ficam ensaiando lá, aliás estão ensaiando lindamente para o aniversário da igreja, disseram até que eu não podia ver, mas eles ensaiam lá em casa, né? Então de vez em quando eu acabo ouvindo uns pedaços lá, estão ensaiando lindamente, tem uma moçada ensaiando pesado aí, para poder cantar na época do aniversário da igreja. E aí tem hora que a Nayara está cantando lá, e eu fico vendo a Julieta fica lá vendo, né? Ela fica olhando e fica, porque ela está cantando também, ela acredita que está cantando. Quando quem canta fica feliz, ele canta, porque ele canta, ele fica feliz. Então o salmista para e diz assim: olha,
Quando eu olho para a tua palavra, eu tenho motivos para cantar. A tua palavra, os teus decretos, a tua vontade são os motivos do meu cântico. Ah, que coisa linda isso! Senhor, eu deito à noite e eu medito na tua lei. Ao invés de ficar pensando nos tantos de problemas que eu tenho, ao invés de ficar pensando nas tantas dificuldades que eu tenho, ao invés de ficar pensando nas culpas que eu tenho, ao invés de ficar nas tantas ansiedades que eu tenho, eu deito e fico meditando na tua palavra. Oh Deus, quem dera, né? Isso é maravilhoso para mim, se eu pudesse fazer isso, se eu aprendesse a fazer isso. É maravilhoso se eu puder parar e pensar que eu quero fazer da palavra de Deus o motivo da minha alegria, do meu cântico, eu estar feliz. Não vou cantar, mas o cearense canta, né? Já faz 3 noites que por norte relampeia. Ele está tão feliz, porque ele ficou sabendo lá em São Paulo, que faz 3 noites que está tendo relâmpago no Ceará. Ele saiu de lá depois de 5 anos de seca, e agora ele está dizendo que voltou a chover, e ele começa a cantar de alegria, porque ele diz assim: eu vou voltar para a minha terra, porque lá está todo mundo feliz, a asa branca já voltou para lá. Estou feliz porque choveu. O motivo da alegria dele é a chuva. Qual é o motivo da minha alegria, irmãos? Qual é a satisfação que eu tenho tido na palavra de Deus? Quando é que o meu coração tem se alegrado porque acontece alguma coisa e eu digo assim: ah, rapaz, isso aqui, lembra como é que o Novo Testamento faz isso? Várias vezes no Evangelho diz assim: Jesus foi assim para se cumprir a Escritura, aconteceu assim para se cumprir a Escritura. Para se cumprir a Escritura é aquela pessoa que ela está com alegria e diz: isso aqui está se cumprindo a Escritura, Deus falou comigo. Tem um monte de gente que usa essa expressão, né? Deus falou comigo. Eu não sei muito como é que é essa história, mas assim, é quando a gente ouve alguma coisa, acontece, e aí eu me lembro da palavra de Deus, a palavra de Deus alimentando o meu coração, e eu dizendo: a palavra de Deus é o motivo da minha alegria. É muito lindo. O salmista então, irmãos, apresenta esses 3 motivos para mim. Primeiro, quando meu coração está muito angustiado, está muito triste, o que traz vida para mim é a palavra de Deus. A palavra de Deus me vivifica. Quando as pessoas ficam me caçoando, me confrontando com outros conceitos, com outras verdades, eu tenho mantido a minha cabeça firme na palavra de Deus. Eu não quero viver de acordo com os conceitos humanos. 3, o grande motivo da minha alegria é a palavra de Deus. E aí ele termina o trecho dizendo assim: tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Olha, de vez em quando eu falo mal dos psicólogos aqui, né? Mas eu falo, não é dos psicólogos. Eu falo, sabe do que, irmãos? É da gente imaginar que as nossas soluções, elas começam em outros lugares, que não na palavra de Deus. Eu falo mal, é da gente negligencia aquilo que tem mais essencial para a nossa vida, aí depois fica tratando das consequências. Muitos problemas que nós temos são consequência do fato de nós negligenciarmos a palavra de Deus. O que o tema está nos convidando esse ano é a gente dar uma olhadinha para dentro de nós e quem sabe fazemos um compromisso: Senhor, eu quero amar mais a Tua palavra, eu quero amar a Tua palavra. Não é eu quero apenas ler a Tua palavra, não é eu quero apenas conhecer a Tua, mais do que isso, eu quero amar a Tua palavra. Senhor, eu quero amar a Tua palavra, porque se eu amar a Tua palavra, eu vou ter uma vida mais vivificada, eu vou ter uma vida mais firme, eu vou ter uma vida mais alegre. Então, Senhor, me ajuda a amar a Tua palavra, para que eu tenha saudade dela.
para que eu tenha necessidade dela. Senhor, eu quero aprender a olhar a tua palavra como sendo a coisa mais importante da minha vida. Senhor, eu quero amar a tua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Hoje nós tivemos uma lição de escola dominical aqui linda, falando do lugar de Jesus na nossa vida, a palavra de Deus que se encarnou e veio até nós. E agora a palavra de Deus que nós temos em casa, guardada, né? O pastor Renato Sanumar pregou aqui há 15 dias atrás, e ele estava falando sobre isso, né? Muitas vezes nós estamos vivendo uma vidinha muito ruim, porque nós deixamos de crer na palavra, de amar a palavra, de buscar a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus nos vivifica. A palavra diz que a palavra de Deus nos dá o conceito firme. A palavra de Deus é o motivo da nossa alegria. Muitas vezes eu tenho vivido uma vida ruim, porque eu tenho negligenciado a palavra de Deus. Eu queria convidar você a orar e dizer para Deus como é que anda o teu coração em relação à palavra dele, e pedir para Deus o que você quer ao teu coração por causa da palavra dele. Vamos orar?